Nós vamos falar agora sobre o Comando Astar e sua missão junto à humanidade Terra. O que vem a ser o Comando Astar e o que vem a ser Astar Sheran? É muito interessante que até por volta do década de 60, 70, nunca ninguém tinha ouvido falar em Astar Sheran. Tá? Um grupo na Alemanha, olha, um grupo de sensitivos na Alemanha, tipo médiuns, um grupo, começa a se reunir e um dos sensitivos começa a canalizar um ser extraterrestre com o nome de Astar Sheran, que se dizia e se colocava como comandante em chefe da frota dos seres extraterrestres em missão na Terra. Desse trabalho dos alemães surge um livro, o primeiro livro falando de Astar Sheran. E este livro é exatamente as mensagens psicografadas de um grupo onde as pessoas fazem perguntas e o Astar Sheran dá a resposta. O interessante disso tudo, o mais interessante disso tudo, é que ao mesmo tempo, sem um grupo não conhecer o outro, e é interessante que o Astar Sheran, o tipo da mensagem que o Astar Sheran passa é característica dele. É difícil você ter um outro canalizador que canaliza daquele jeito, com aquela ênfase, com aquele jeito de falar. Surgiu um grupo na Bahia, um médium baiano, que era médium de centros espíritas, de Umbanda, até essa coisa toda. E esse indivíduo na Bahia também começou a canalizar Astar Sheran. E é interessante, quando essas pessoas da Bahia conheceram esse trabalho da Alemanha e trouxeram para o Brasil, eles viram que era a mesma coisa. O mesmo cunho, a mesma forma de dizer, a mesma forma de falar. E eu lembro que o livro que eles publicaram sobre Astar Sheran no Brasil foi muito interessante, que a primeira parte do livro era o livro da Alemanha. E a segunda parte do livro é o livro publicado aqui no Brasil. Então foi uma mistura. Não, o mesmo livro. A edição portuguesa, a primeira edição brasileira que apareceu Astar Sheran aqui, foi exatamente essa. Né? Esse livro chama Missão. Como é que é? Eu esqueci, parece que é Missão do Planeta Chão, um negócio assim. Tá? E é esse o conteúdo, tá? Na primeira parte é a mensagem canalizada pelo médium alemão e a segunda é a mensagem canalizada pelo médium brasileiro. Mas é interessante que ele tem uma forma de discutir, de falar, de apresentar como comandante em chefe. A polêmica de Astar Sheran começou a correr. Aí, com o passar do tempo, mais pessoas, médiums, começaram a canalizar Astar Sheran também. Aí começou, eu lembro que sensitivos americanos começaram a canalizar Astar Sheran. Sensitivo brasileiro, um monte começou a canalizar Astar Sheran. Inclusive aquela revista Ama Luz, circulou muito tempo no Brasil, que era uma revista de contatados norte-americanos, de canalizadores norte-americanos, e começaram, naquela revista, a ver muitos canais canalizando Astar Sheran, comandante Astar. Né? Então, essa é basicamente a história da origem de Astar no meio ufológico. Mas é óbvio que a ufologia, chamada casuística que estava aí, e científica que estava aí, sempre abominou Astar Sheran, certo? Isso não existe, é coisa de, né, de médium, de sensitivo, da ufologia psíquica, da ufologia, né, lá. E aí, muitas pessoas começaram a canalizar o comandante Astar. E é interessante que o comandante Astar se colocava sempre como comandante em chefe das frotas extraterrestres. Não é só da raça dele, não. De todas as frotas extraterrestres em missão no Projeto Terra.
Então ele se colocava, na verdade, exatamente como comandante do Projeto Terra. Se nós analisarmos a situação aqui, até quando a gente está colocando até agora aqui, nós sempre colocamos os planos espirituais e colocamos o comando planetário aqui, certo? Comando planetário Terra. E eu sempre coloquei que esse comando planetário coordena todas as raças extraterrestres que operam na Terra. Perfeito? Então, nós fomos procurar, começamos a fazer uma pesquisa, o que significava a palavra Astar. De onde vinha essa palavra? Shell. E descobrimos que essa palavra é uma palavra sânscrita. E traduzindo essa palavra, Astar Shehan, significa a luz que mais brilha. Na verdade, não era o nome de um indivíduo, de uma pessoa. Ele estava falando, ou vários extraterrestres, na verdade, estavam falando em nome de um comando. Em nome de uma ordem maior. E então, o que nós aprendemos? Aí nós aprendemos, quando eu fui também aprendendo, vivendo essa experiência ufológica, eu também fui tentando entender essa questão. Eu lembro uma vez, contar a história do Astar Shehan, uma vez eu morava em Campinas, isso faz muito tempo atrás, os idos da década de 70, acho que até antes, viu? 75, 74, 75, 76. Aparece na minha mão, os caras trazem na minha mão uma fita cassete. Presta atenção, uma fita cassete na época. E nessa fita cassete, hoje, eu vou contar a história dessa fita cassete. Então aparece uma mensagem de Astar Shehan. Astar Shehan falando rápido, ele fala assim, por que? Parece um pastor crente fazendo um discurso. Tá? E a história dessa fita foi a seguinte, ela chega como se alguém fosse gravar uma fita, pega o seu aparelho de som ali, põe uma fita para fazer uma cópia, põe um disco, e a hora que ele vai tirar essa fita, o que tem gravado é essa mensagem. Então, como se a mensagem entrasse no aparelho diretamente de Astar Shehan. Então, essa fita, desde a década de 70 que ela circula. E eu lembro, as pessoas, como o ser humano é, né? Ser humano. Eu já tinha essa fita desde a época de 70. Mas eu vou contar uma história. Durante os anos que se passaram, você acredita que em 1995... chega uma senhora para mim, professor, olha, eu tenho uma fita aqui que uma amiga minha gravou ontem, ela foi gravar uma música e apareceu essa mensagem aqui do Astar Shehan. Eu sabia que era mentira, né? Eu sabia que e você passa a fita, é a mesma, cheia de chiado, como se fosse uma rádio fora de estação, e aquela vozinha de fundo, falando aquela mensagem rápida. Para vocês terem uma ideia, a coisa evoluiu tanto que em 2000 e pouco, não sei se até, eles publicaram um livro na praça, no mercado, com CD acompanhando, sobre essa mensagem. Olha como a coisa foi longe. Né? Aí, e agora, o que os ufólogos casuísticos teriam para dizer sobre o caso? Porque todos vão analisar a mensagem. Bom, a história que eu ouvi dos ufólogos casuísticos foi essa, presta bem atenção. Coisa nenhuma de ET, não foi ET que botou, nem Astar Shehan que enfiou a mensagem ali. Mas todos vocês conhecem aparelhos mais antigos de som, eram aparelhos muito ruins. Quem tinha aparelho para tocar guitarra uns 20 anos atrás, sabe que quando você pegava a guitarra, assim, de repente, você ligava o amplificador e começava a pegar rádio no seu amplificador de guitarra. Nunca teve isso? Nunca viu isso? Então, vamos supor que em São Paulo principalmente, tem uma rádio, a Rádio Bandeirantes na época, era rádio de não sei quantos megahertz de antena, de potência, é uma potência fantástica. Então a rádio, ela entrava em tudo, né? Então tem panela de pressão, ela entrava.
Entendeu? Então, se você, eles foram pesquisar, e na verdade, eles pegaram mais ou menos a data tal, e foram pesquisar, e perceberam que o fenômeno que tinha acontecido era assim, a mulher realmente, a primeira mulher que fez foi botar uma coisa para gravar, uma fita para gravar. Só que o equipamento dela não estava muito bem sintonizado, né? E entrou o sinal da Rádio Bandeirantes.